nós vamos agora à nossa entrevista do dia, porque já está aqui nos nossos estúdios uma pessoa que está no meu coração, meu amigo Luiz, que eu adoro demais e que muito me alegra vê-la nesta manhã. Por favor, nos apresente. Tu imaginou esse frio tinha que ser para saudar o calor humano, né? Estamos recebendo, ela já foi cônsul honorária da República Polônia, membro da... Se eu falar aqui, mas uma coisa me chama a atenção, trabalho reconhecido na comunidade polonesa brasileira internacional. E eu vou chamar assim, propagadora, divulgadora da cultura polonesa no Brasil, Dona Maria Wanda Karpiński-Kroc. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. É melhor não falar tanta coisa, porque vou ter que corresponder a tudo que você disse, né? É um prazer estar aqui e poder falar da cultura polonesa, daquilo que acontece em Erechim e na região, enfim. Mas é um prazer a gente compartilhar, porque você sabe, Luiz, ninguém faz nada sozinho. Nós fazemos parte de um enxame. As abelhas trabalhando são um exemplo para nós, cada uma fazendo sua parte. A gente, às vezes, tem que estar na frente, puxar, mas cada um faz a sua parte. E eu acho que é um trabalho de colmeia. Nós tínhamos comentado alguma coisa, a senhora ia começar, né? E pode falar em polonês, que o Leandro entende tudo. Pode falar. Dzień dobry, dzień dobry, jak Eu tam? sempre fico na dúvida se é dobre viete ou dzień dobry, né? Não, Eu só sei duas palavras. Na verdade, já aproveito para dizer que às vezes as pessoas falam assim meio com o regionalismo que ainda herdaram dos ancestrais. É dzień dobry. Algumas pessoas dizem dzień. Não, mas é dzień dobry e de tarde, à tarde, todo dia é bom dia. Ao anoitecer se diz dobre wieczór. É isso aí. Dobre wieczór. Wieczór. Entardecer. Bom entardecer. Bom anoitecer. E quando se vai dormir, se vai embora da casa de alguém que a gente faz uma visita, a gente diz dobranoc. Aí que se diz boa noite, dobranoc. E eu vou acrescentar uma coisa. Witam serdecznie was i wszystkich. Eu cumprimento cordialmente vocês e a todos que estão nos ouvindo. A senhora não falou, senão ele ia traduzir para a senhora. A senhora se antecipou. Me antecipei. Me antecipou. Ele ia traduzir para a senhora. Leandro, por favor, Leandro. Não, polonês é melhor deixar para lá. Vou deixar para quem sabe. Mas, dona Wanda, um dos motivos de trazer aqui a senhora é falar um pouco também da sua história aqui da nossa região. Eu queria que a senhora é uma das fundadoras que, muito orgulho agora, participou do início do Grupo Jupem, que completa esse momento especial e está celebrando mais um aniversário. Como é que começou a história da senhora ver que era necessário resgatar, por exemplo, um pouco dessa cultura polonesa aqui na nossa região? Então, Leandro, se permite, vamos dividir em duas partes. Eu não participei da fundação do Jupem, porque eu ainda estava na área. A senhora é jovem, né? Não, eu estava iniciando minha profissão de professora, né? Mas a gente acompanhou, conheceu bastante, conheceu o Padre Valente, conhece os Gorski, o Geraldo, que já não está entre nós, o Osvaldo, o Antônio, a Rosane Tiquet, tem que lembrar, foram os primeiros, junto com o Padre Valente e a Irmã Wanda, em 1968. Então, já falamos um pouquinho disso. Então, o Jupem começou em 68, esse ano completou, em 6 de maio, 55 anos. Olha bem, sempre trabalhando, nunca parou, jamais. E voltando um pouco ao início do Jupem, o Padre Valente Novatsky, ele veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, em 52, e foi designado para trabalhar aqui na região. E trabalhou em diversos lugares, inclusive mais distante, em Dom Feliciano. E quando ele veio trabalhar aqui em Paulo Bento, se aproximou do pessoal de Erechim, e aqui tinha a família Gorski muito atuante, e vieram autoridades da Polônia no fim do ano, e daí eles se prepararam para receber essas autoridades, e ali veio a inspiração de começar o grupo. Então começou em 6 de maio de 68. Então todo esse movimento do Padre Valente, porém, ele não estava sozinho. Tinha a irmã Wanda Schimla, também da Polônia, que estava com as irmãs aqui da Sagrada Família, ali na Rua Polônia. Às vezes elas passam assim esquecidas um pouco, mas elas foram importantíssimas
As irmãs franciscanas da Sagrada Família de Maria foram muito importantes para a região toda. Muito, muito, muito. E daí então a irmã Wanda e o padre Valente começaram o grupo, iniciaram com o auxílio da família Gorski, em seguida a Rosane Tchequet também. Então, eles começaram em 68. Eu, na verdade, comecei mais a ajudar como presidente, então, precisamente em 87. Precisamente em 87. Daí para frente. E a segunda pergunta que tu fizeste foi... A senhora falar um pouco disso, dessa sua fase, como é que essa sua ligação com o Jupeiro da cultura? Tá. Então, claro, o meu pai, vindo, agora você me deu o tchan para eu falar, o pai vindo da Polônia em 1930, ele tinha essa ânsia, né, de transmitir para a família. Então, em casa a gente vivia muito a cultura. A mãe veio em 1912. Então a gente vivia muito a cultura em casa e de preservar os costumes, de respeito. E eu sempre repito a lição do meu pai. Tenha olhos ao redor da cabeça. Se você tiver 2 só, você não vai fazer nada melhor. Tenha olhos ao redor da cabeça. Vocês aqui têm olhos ao redor da cabeça pelo que vocês fazem, pela visão que vocês têm da área da comunicação. Então, em casa se vivia muito a cultura polonesa. Eu primeiro aprendi a falar português. E aos 5 anos aprendi a falar polonês. E daí o pai cantava. Em casa se vivia a cultura polonesa. Então é uma herança. É importante, até aproveitando esse momento, que as famílias... Estamos no Brasil, somos brasileiros. Mas quais são as nossas raízes? Se a gente cuidar delas, seremos mais fortes, mais firmes no que fazemos, nos nossos valores, na nossa ética, nos ensinamentos, em família, na escola, na comunidade. Então, é uma herança que a gente tem e é brasileiro. E cuida da cultura brasileira. Eu gostaria de acrescentar que no Jupei sempre teve gente de todas as etnias. Sempre. E tem de todas as etnias. Sempre. É uma escola de vida. Wanda, a senhora fala muito, e a Wanda, esse dia eu ouvi uma frase, achei fantástica, que nós temos que ser ponte, não precipícios, para dar sequências. E nós aqui olhando, tem acompanhado muitos, e a gente tem visto que os municípios ao nosso redor, a senhora já foi secretária da Cultura, estamos vendo que os municípios estão começando, parece, a abrir os olhos, colocando os outros olhos, mais olhos, para apreciar a cultura, independente polonesa, italiana. A senhora tem um pouquinho dessa semente, a senhora semeou, né? E como é que agora a senhora se sente vendo que, de fato, é uma saída, né? Aconteceu que as pessoas foram dando oportunidades. Eu tive a oportunidade, em 97, de começar a trabalhar com a área do turismo, através da minha ligação com a URI, com o Credenor. Então, a gente começou a trabalhar essa área do turismo e eu fui, na verdade, chefe do departamento de turismo. 96, 97, eu fui coordenadora do departamento de turismo, que pertencia à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Então, eu tinha assim, muita liberdade de trabalho. E daí começamos a mexer com toda a região. Com toda a região. Graças àquilo que a gente já tinha vivenciado, começamos a mexer com a região. E quando se fez, em 97, o primeiro encontro histórico, turístico, cultural de toda a região, histórico-cultural de toda a região, os municípios começaram a acordar. Em 97. Nós temos quantos anos? Já 25 anos dessa história que começou, e daí os municípios começaram a trabalhar internamente. E a grande porta foi aberta pela AMAL, pelo Capuani, que era presidente da AMAL, e eu lembro aí, nesses dias eu o encontrei e agradeci mais uma vez. Ele estava lá no escritório da AMAL, eu fui lá e sentei na frente, assim, meio constrangida, e disse, vamos fazer uma coisa regional? E daí ele que abriu as portas. E esse encontro
em Marcelino foi o pontapé inicial, que os municípios compareceram e a AMAL deu toda a força. E com certeza você, Luiz, falou uma coisa muito fundamental. Precisamos resgatar a cultura, ela integrada ao turismo, à comunidade, a todas as atividades e principalmente integrada às escolas estaduais e municipais. Se a gente for analisar, na região tem muita museologia. E a museologia hoje não é museu assim como a gente ia há 30 anos atrás. Não, museu hoje é atividade, é movimento. O museu pode ser um local onde houve uma batalha, mas aquele local não é só indicado, ele é estudado, ele tem referências, ele tem ligação com a história presente. E nós precisamos, o presente tem que fazer pontes com o futuro. Há estudiosos, para vocês é muito importante isso, há estudiosos que dizem: o que falhar no futuro é culpa do presente que não soube ligar com o passado por causa dessa imensa transição nas relações humanas hoje. As relações humanas passaram por uma fervura, uma fritura, uma secura, né? E então, voltando ao assunto de museologia, uma autora costarriquenha de sobrenome De Carli, acho que não me lembro o nome dela, De Carli, o sobrenome. Ela escreveu uma tese de doutorado que está sendo estudada no mundo inteiro, justamente isso. É um local onde houve uma batalha. É um local onde chegou, vamos supor, indo para a nossa região, onde chegou um grupo de imigrantes em tal data e aconteceu tal fato. Isso tudo tem que ser interativo. E o museu, como com peças, porém ativo. Uma igreja conservada, um templo, uma praça, peças por exemplo, da área da mecânica. Como é que a mecânica evoluiu? Eu acho que às vezes falta-nos um pouco de humildade. Nós somos o que somos por causa de quem veio antes. E como seremos para os que virão depois. É muito, muito imperceptível isso, porque a vida é tão aqui. Um aparelho hoje. É um aparelho. Se a gente não cuidar, eu convido os ouvintes para fazerem uma análise. Tomem o dia de ontem e analisem quanto tempo vocês interagiram com outras pessoas e quanto tempo ficaram no celular. Ele está aí, precisamos dele, não podemos negar, mas nós precisamos viver as relações humanas, viver o contato. A ponte. Dona Wanda, a senhora falou agora uma coisa do turismo, que a gente vê o seguinte: muitos dos municípios da região têm tentado buscar soluções para se investir nessa área de turismo, de cultura, para trazer mais pessoas para a nossa região, né? Sabe-se que agora estão sendo fases, primeira asfalto, em muitos lugares, a primeira fase é o asfaltamento, o acesso, e depois se investir bastante para se ver os municípios trabalhando paralelamente. Recentemente eu encontrei a senhora em Jacutinga, no museu lá da cidade, né? Então, muito obrigado. E aí eu lhe pergunto, como está na sua avaliação, depois de quase 2 décadas e meia trabalhando nessa área, o turismo na nossa região? O que falta para a nossa região ter aquele feeling que, por exemplo, se desenvolveu na Serra Gaúcha? Claro que lá é uma coisa de mais de décadas e décadas que está acontecendo, mas para nós também nos tornarmos uma região turística, o que falta ainda na nossa região, no seu ver? Bem, eu começaria por um ponto, o fundamento. As pessoas verem o que tem na sua cidade, o que tem na sua região, e falar bem disso, não mais ou menos. Chegou o momento, Leandro e Luiz, não pode ser mais ou menos. Tem que ser, eu sei, preciso saber mais,
Como é que eu estou promovendo o que eu tenho, o que eu sou como região, como município. Então, é esse conhecimento e esse falarmos de nós mesmos, mas após termos conhecimento. E aquilo que não conhecemos é nossa obrigação. Quem vai fazer isso por nós? Não é ninguém de fora, é nós. Então, depois nós vamos falar dos acessos. Falando dessa parte, nós temos os roteiros já funcionando em diferentes municípios. O que quer dizer a palavra roteiro? A palavra roteiro quer dizer volta. Você vai e volta, né? Roteiro, volta. Rota é um caminho, é um destino, mas a palavra roteiro, na sua origem, é volta. Então, nós precisamos caminhar, voltear, vamos dizer, entre aspas, na nossa região e prestigiar o que nós oferecemos. A nossa culinária regional é maravilhosa. É maravilhosa. Os produtos coloniais são maravilhosos. Os restaurantes, a gente tem observado, tem ido em um e outro, são maravilhosos. E as pessoas estão cuidando disso. Então, esse lado da gastronomia está cada vez mais firme. Então, não temos gastronomia? Temos. Muito bem. Nós temos cultura? Temos. Tem os eventos de teatro, de canto, de dança, de música, na área dos cursos de indústria, comércio, serviços. Os cursos também são movimento, trazem pessoas. Só que, às vezes, eles vêm para o curso e vão embora. Então, tem que saber aproveitar, saber oferecer. As pessoas vêm para o curso muito bem. Aproveita a estada delas aqui e faça o quê? Mostre o que tem na região. E daí eles voltarão em outro momento com sua família. Como é o perfil do viajante? Que bom que me lembrei disso. Qual é o perfil do viajante hoje? Não é de 10 anos atrás, nem de 5 anos atrás. Observe quantos ônibus nós temos de fora na cidade com turistas. Porém, temos muitos automóveis. As pessoas estão viajando. Não sou eu que digo, são os estudos, né? Estão viajando em família, entre amigos, e por incrível que pareça, há pessoas que querem viajar sós. Mas chegam num lugar e se integram ao que está acontecendo ali. Por exemplo, se eu vou a Marcelino, eu vou ficar lá no hotel e tal, ou a Três Arroios, ou nas Águas. Agora eles têm um funcionamento um pouco limitado, mas enfim. Poxa, eu vou lá, eu vou com a natureza. Fico no meio da natureza. É isso que as pessoas querem. O perfil do viajante é o sossego, a calma, o encontro consigo mesmo. É um visitante diferente e quem oferece tudo na área do visitante, da comida, a hospedagem, a uma gastronomia mais refinada, a um passeio, como por exemplo o passeio de catamarã. As pessoas têm que ter sensibilidade e atender bem. E ter percepção se uma pessoa está precisando de uma coisa a mais. Então, o grande segredo do turismo agora, já era agora mais ainda, pelas pessoas que ficaram um pouquinho mais isoladas, um perfil um pouco diferente, ter muita percepção como atender as pessoas, como perceber. Eu tenho o hábito de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, onde eu estou? As pessoas respondem. O que ensinou? Uma das coisas que eu tenho muita gratidão, que eu estive com João Paulo II 2 vezes. E ele tem um ensinamento, deixou um ensinamento. Dê um sorriso a uma pessoa na rua. Pode ser o único gesto de amor que ele terá no dia. Experimentem fazer isso. Façam uma semana e analisem. Isso quero desafiar a todos que estão nos acompanhando. Wanda, o nosso amigo Leandro tem feito uma cobertura muito grande. A gente percebe que os nossos gestores, né, estão tendo essa percepção. Sim. Agora vai acontecer um evento de sopa. Quantas sopas? Em
Em Aratiba. Em Aratiba. Então, Aratiba me parece que vai perder uma verba também, né? Das usinas. Das usinas. Agora o turismo. Aí eu lhe pergunto, e os nossos gestores estão preparados para ter, porque isso alguém vai ter que passar essa informação para ele. Sim. E como fazer essa ponte entre o que a senhora sabe, o que a senhora acredita e os nossos gestores? Como é que seria esse intercâmbio? Eu tenho sempre muito contato com a MAU. Muito, sempre tive muito contato com os prefeitos. Aproveito para agradecer, porque sempre a gente teve as portas abertas com todos os prefeitos. E o atual presidente da MAU, o Arruda, é muito passo apressado. Ele está lá na frente. Sempre. E esses dias, no evento, não me lembro qual foi o evento, acho que foi lá na CIE, foi um evento na CIE, e eu disse para ele, eu preciso ir lá conversar contigo, mas eu vou passar para ti umas coisas que depois eu passo para ti e tu faz como quiser. Então eu confidencio muito. O Beto Bordim também sempre foi muito parceirão, assim. Então tem essa comunicação aí. Sempre. E todos os prefeitos. Eu tenho a maior gratidão. Se a região está onde está, é pelos prefeitos que abriram as portas. Às vezes eu ligo lá, eu tenho o Dino e a Suelen lá, já estou incomodando, preciso saber tal coisa, Então eu vou me informando também. E como eu tenho a coluna Cultura e Turismo, eu vou pondo algumas coisas ali também. E eu acho que os gestores estão muito unidos nessa parte. E eu acho que uma das coisas que ajudou foi justamente buscar a construção dos acessos, que você falou antes. O acesso é fundamental, nós pensamos. Acho que é. Mas se eu quero mesmo ir, a falta de acesso não me impede. Então tem que trabalhar a vontade de chegar e trabalhar os acessos ao mesmo tempo, que daí ninguém mais segura a região, né? A senhora a senhora é uma grande entusiasta do turismo e sabe que a nossa potencialidade de chegarmos aí a desenvolver essa área aqui na nossa região, mas eu queria saber assim, da senhora, além do turismo, né, o que se pode se investir mais aqui para poder desenvolver a área do turismo aqui na nossa região hoje em dia? Bem, a gente falou da gastronomia, da hospedagem, do atendimento, né? Assim, todos promoverem todos. Todos promoverem todos. Estou no teu estabelecimento e lá eu estou conhecendo como se fabrica farinha de mandioca, vamos supor, dando um exemplo. Muito bem, mas eu conversar com a pessoa que está visitando, com as pessoas, e eu ter ponte com outros que oferecem na mesma área, fora da área. Então, acho que é o conhecimento coletivo, regional, e o interesse em remeter do meu espaço para outro espaço. Saber fazer as pontes. Como falamos antes, você muito bem lembrou. Saber fazer essa vontade de ir para cá, ir para lá. Por exemplo, o catamarã em Marcelino Ramos. Já foram lá? Sim, já fui lá. Vai lá, Luiz. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer. É um passeio. Não precisa ir até Porto Alegre para fazer o passeio do catamarã. Não, vamos aqui. Vamos aqui. E também cresce muito. Eu tenho insistido com muitas pessoas. Existe um movimento de alguns anos já, chamado nadismo. O que é nadismo? Fazer nada. Onde se pratica o nadismo? Num espaço sossegado, natural, não precisa ter informática, é para eu sentar no meio da natureza. Contemplar, conectar-se consigo mesmo. Então, isso é também um lugar que eu tenho insistido. Claro, não é em todos os municípios que vai ter as mesmas coisas. Não. Mas um oferece aqui, outro oferece lá. E a parte da religiosidade. Todo esse ser humano de hoje, ele tem que lembrar que ele é espírito, que ele é alma e coração. O que alimenta o nosso coração? O amor.
E o que alimenta a nossa alma? A espiritualidade. Então, eu acho que a religião está muito forte na espiritualidade. Se a gente vai ver os lugares, não só católicos, mas das outras religiões também, ou os locais que trazem pessoas para eventos religiosos ou espirituais, parece que a palavra espiritualidade abrange mais todo mundo, a espiritualidade está muito em alta. E quem vem para uma oração, para uma visita, olha, Nossa Senhora da Santa Cruz aqui em Erechim, por exemplo, ele vem, ele é pacífico, ele é contemplativo, ele é calmo, ele pode às vezes estar bastante triste, por isso às vezes as pessoas com mais tristeza vão mais para a religião, para o lado do seu credo, né? E essas pessoas são do bem. Eu acho que é importante que a religião olhe para quem está chegando. Ele tem tudo o que ele espera, como eu posso surpreendê-lo, como eu posso fazer um pouco mais. Quando você chega às vezes num restaurante, eu sempre pergunto, tá boa a comida hoje? Só para brincar, eu digo, conforme a pessoa responde, eu digo, diz que sempre está boa. Então, quem me conhece já diz, sempre está boa. Né? Eu chego e pergunto, está boa a comida hoje? Então, assim, saber quando o cliente chega. E uma das coisas fundamentais é fazer pesquisa. De onde vem meu cliente? E não se faz mais, segundo o Patruco, a pesquisa de mortos e feridos. Não. Hoje a pesquisa é assim. O que eu faço, o que eu ofereço, que eu devo continuar fazendo, oferecendo? Isso é uma pergunta. Não se te agradou, não te agradou, nada disso. O que eu faço que eu devo fazer melhor? E o que eu faço que eu não devo mais fazer? Essa é a pesquisa. E de onde vem meu cliente? Ele veio muitas vezes à região, ele fala português. Nós precisamos, com bastante urgência, que as pessoas falem o mínimo de inglês no atendimento ao público. Não todo mundo, numa loja, num mercado, num restaurante vai estudar inglês, mas ter uma pessoa que possa falar inglês. Porque no nosso distrito industrial vem muitos engenheiros, muitos estudiosos, muitos técnicos, e às vezes eles têm dificuldade de se locomover e de encontrar o restaurante ou a comida que eles procuram, os pratos que eles procuram. Isso aconteceu tempos atrás, na frente de um hotel, tinha um senhor lá parado e alguém falou com ele, porque graças a Deus foi sensível, e ele disse que ele queria ir comer, mas não estava conseguindo informação, porque ele só falava inglês, ou chinês, alguma coisa assim. Ele não falava português. E a pessoa que falou com ele falava inglês. E daí, como essa pessoa contou o fato para a gente, disse, olha, isso a gente pensa que não acontece. E, no entanto, está tão perto de nós. Então, por exemplo, num hotel, é muito importante que em cada turno tenha uma pessoa que tenha um mínimo de inglês. Mas eu acho que isso já é mais acessível. Já em restaurantes e lojas, eu acho que isso é um pouco mais... lembrei agora que a gente falou nossos distritos industriais, que agora temos mais do que um, né? E graças a Deus. Então, nos distritos industriais, também é importante a sensibilidade de quando vem alguém a negócios, remeter para o turismo da cidade e da região. Oferecer alguma coisa a mais, claro, ter uma certa afinidade com a pessoa e sentir o que a pessoa gostaria. Por exemplo, tem pessoas que às vezes gostam da parte mais artística, né? Mais de cultura, de monumentos, de esculturas. Por exemplo, a nossa catedral. Nossa catedral é uma fonte de história. Lá, o que foi herdado pelo nosso Arvisson de Carli Testa, do Arvistar Kashkurevich,
que fez a escultura da catedral, o esgrafito a fresco, ele tem a história muito edificante. Acho que vocês sabem, ele não tinha as duas mãos, só tinha assim uma partezinha, não tinha a mão mesmo, tinha só um pedacinho, e não tinha um olho. E ele era um artista. E um dia um amigo nosso contou o que ele viveu. Ele estava olhando para ele, que ele estava esculpindo, ficou olhando, ele desceu da escada, e esse nosso amigo chegou e disse para ele: "Pá, o senhor sem as mãos e um olho faz tudo isso, imagina se eu tivesse." Diz ele: "Poderia estar na cadeia." Olha a lição dele, superar. A gente gosta de contar isso para as pessoas superarem aquilo que às vezes parece que está limitando, né? E o Alisson é o nosso grande artista. Ele aprendeu a técnica porque o Aristar confiou para ele o segredo. O grande artista, acho que vocês sabem, o grande artista, ele sempre escolhe alguém para ensinar até a sua técnica, daquele tipo de trabalho que ele faz. Ele ensina o segredo da técnica. E daí o Alisson, quantos trabalhos tem em Erechim? Na Câmara, no Mercado Público, no Hotel Vivendas agora. Na Prefeitura que ele recebe. Na Prefeitura. Onde mais que ele tem? Em mais lugares. Banco do Brasil. E tudo tem uma história dentro. Erechinense, né? Erechinense. O Alisson, eu tenho uma admiração incrível. É uma pessoa que vocês podem trazer aqui. Ele tem para incentivar, para inspirar as crianças, os jovens. Ele fez a ponte, o Aristarco fez a ponte com ele. Ele pode fazer a ponte com muitas pessoas. Dona Wanda, são 8h01 e a gente já está chegando ao final dessa passou o tempo. o tempo. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E não conseguimos falar de muitas coisas ainda. Mas antes da gente encerrar, eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo aqui na internet nesse momento, que nos acompanham aqui nas manhãs, porque é muito importante que uma pessoa como a senhora, que tem tanto conhecimento em tantas áreas, diga alguma coisa para eles. Eu queria saber da senhora, que mensagem que a senhora deixa para os jovens, para o futuro, que vão seguir esse trabalho que a senhora, seja no turismo, no desenvolvimento da nossa região, em tantos outros segmentos que a senhora sempre trabalha e atua. Que bom que você lembrou disso. Bem, na URI tem o Escritório Regional de Turismo Termas e Lagos, onde funciona também a operadora da cooperativa, cujo presidente da cooperativa é o Valmor Mandiera. Então, a referência do turismo vão lá, que de lá podem sair iluminados e inspirados para muitas, muitas coisas. Lá é o atendimento do Luciano Manha Bosco e da Larissa Esmanhoto. E agora, daqui a uns dias, vai ter também a Assembleia do Credenor, que vai envolver todos os que pertencem ao Credenor, e também ali a gente sempre tem um momento de mexer com o turismo também. E quanto aos grupos polônicos, então, porque eu esqueci de falar dos grupos polônicos. Os grupos polônicos, eles recebem gente de todas as idades. Porque ficar velho é uma coisa, ficar idoso é outra. Idoso é quem tem idade. Velho quem envelheceu nas suas ideias, não é o corpo, é a cabeça que manda, né? Então, quais são os grupos que funcionam? Vamos começar a Sociedade Instrutiva e Recreativa Rui Barbosa, que é a sede, onde funciona tudo. Funciona o grupo de canto, que ensaia na segunda-feira às 4h da tarde, 4h15 por aí. Então, quem quiser cantar em polonês, está convidado, vocês também. Depois, nós temos o Jupen, o Grupo Folclórico Polonês de Erechim, que tem dança para todas as idades. Então, tem que ir lá, tem que se mexer. Tem para todas as idades. E o Centro de Língua e Cultura Polonesa, professor Geraldo Augusto Gorski, justamente em homenagem aqui, começou o Centro de Língua e Cultura Polonesa com aulas aqui no JB. Daí vocês aprendem o polonês, depois vão cantar em polonês, depois vão para a Polônia. É muito bom, porque
abre muitos horizontes você ir a outro país. Abre. Imagina trabalhando na comunicação. Para vocês é imenso. E o nosso grupo da melhor idade, que é fundado em 95, todas as terças-feiras, às 14 horas, se encontra. Hoje eu acho que com frio não vai, né? Vamos dizer. Mas todas as terças, às 14 horas, o grupo se encontra, não para fazer crochê, tricô, nada disso. Para contar, cantar, jogar, fazer passeios, fazer encontros não só lá, fazer encontro numa padaria, numa lanchonete. Então, o nosso grupo tem atividade para todas as idades. Tá? Muito obrigado pela oportunidade e, especialmente, no turismo. Gente, todos nós juntos somos mais. Lembremos que nossas raízes são firmes porque vocês dão oportunidade para se falar nelas e cada um fazer a sua parte. E, lembrando São João Paulo II, dê um sorriso a uma pessoa na rua. Pode ser o único gesto de amor que ela terá no dia. E assim nós seremos mais afetivos, mais aconchegados um ao outro. Parabéns pelo programa de vocês. Ah, Luiz, saímos com o coração quentinho nesse dia frio, né? Eu sabia. Não me surpreendeu. Dona Wanda, obrigado mais uma vez. Parabéns. Que honra, viu? Parabéns mais uma vez. Parabéns. Muito bem. Era o então. que vocês queriam? É isso aí. Muito mais. Muito bem. Obrigado você, meu amigo. Obrigado você, minha amiga, que nos acompanhou até agora. Amanhã, 7 da manhã, nós estamos de volta com mais notícias aqui pelo UOL Online. Um abraço, até mais.